Fala pessoal, eu sou o Felipe Genovez, host do Elite Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu vou conversar com a Fernanda Genovez pela segunda vez. Ela já veio aqui num episódio falar sobre como é ser mulher e hoje a gente vai falar sobre filosofia. A Fernanda ela é formando em odonto e entusiasta por ciência e filosofia. Conferindo o nosso bate-papo até o final, você vai ver a gente falando sobre filosofia, o livro O Mundo de Sofia, que é um livro bem legal que a Fê começou a ler, trouxe muitos insights para ela e inspirou o nosso podcast e ela veio compartilhar esses insights com a gente. A gente vai falar sobre ciência e a origem de astronomia. Existe a astrologia dos signos e a astronomia da ciência, da física. A gente vai falar sobre astronomia. A gente vai falar sobre os principais pensadores da história e muito mais. Lembrando que as melhores cenas desse podcast e de todos os outros você encontra no nosso canal Cenas do Elite no YouTube. Você confere os podcasts do Elite no YouTube, no Elite Podcast, ou então lá no seu agregador favorito de podcast. Nós estamos em todos eles. Você também pode conferir o nosso Insta, elite.conteúdo, compartilhar e ajudar a gente a crescer e até mesmo deixar o seu like, dependendo de onde você está acompanhando os nossos conteúdos, e se inscrever. Tamo junto! Mas e aí, Fê? E aí? Tá de volta, hein? Estou de volta depois de tanto tempo. Caramba! Eu acho que foi o quê? Em outubro, setembro, outubro? Eu acho que foi outubro ou novembro. Eu nem lembro que episódio gravou. foi. Foi antes de dezembro, certeza. Foi antes de dezembro. Foi antes. E foi depois de outubro, foi depois do... Então só pode ter sido em novembro. Eu acho que foi depois da festa de Halloween. Foi isso mesmo, até porque a festa de Halloween foi dia 31 de outubro. É, então foi em novembro. Então só foi pode ter sido em novembro. Foi isso mesmo. Você gostou? Cara, gostei muito, curti pra caramba. Eu achei que eu tava preparada pro pior. Você achou que ia ser pior? Eu achei que ia ser bem, como eu posso dizer, que eu ia ficar muito mais apreensiva, assim, muito mais nervosa. Mas foi bem tranquilo, fluiu bem naturalmente. Você recebeu feedback da galera? Como que foi? Não. Não? Ninguém falou nada pra você? Não sei, né? Talvez melhor assim, né? Mas e aí? Vai que iam falar mal. Por que você voltou hoje aqui? O que deu em você? Eu gostei bastante de ter gravado outro podcast, tanto que no dia que a gente gravou, depois, né, no final, eu já tava super empolgada, falando, nossa, quando que vai ser o próximo, quando que vai ser o próximo, já quero gravar mais um. Na hora deu uma baita empolgação, né, depois, vida que segue, a gente até esqueceu. E aí agora, deu um lapso na memória, pô, podia gravar outro podcast, né? Meu, foi súbito, porque eu tava, tava lavando a louça, não sei, recebi uma mensagem, vamos gravar um podcast? Falei, tá, vamos. Então, mas o que deu um gatilho a mais, assim, foi que eu comecei a ler um livro recentemente e, esse livro me abriu muito a cabeça para muitas coisas. Assim, ultimamente eu tenho curtido muito esse papo de filosofia, astronomia. Sempre foi algo que eu gostei, mas nunca tinha ido tão a fundo antes. Nunca tinha procurado, vou ler um livro sobre e tal, e é uma coisa que ultimamente tem me despertado um interesse maior. E aí eu comecei a ler um livro super famoso para quem quer se introduzir nesse mundo da filosofia, desde uma leitura mais simples a leituras mais complexas. Esse livro chama O Mundo de Sofia, que é uma leitura realmente bem introdutória mesmo a essas questões filosóficas, assuntos filosóficos, e ele te apresenta esse mundo da filosofia de uma maneira assim bem natural, bem lúdica, de modo que faça com que o leitor seja capaz de compreender mesmo, muito diferentemente, por exemplo, de quando você vai ler um livro de Nietzsche, assim, que você tem que ler 375 vezes e ainda assim você não vai entender muita coisa, sabe? Que é uma leitura muito mais complexa. Eu tô querendo aí me introduzir nesse caminho, começando de uma maneira mais simples, né? Mas, tipo assim, você simplesmente caiu no seu colo O Mundo de Sofia, ou você já tinha visto alguma coisa antes, tipo frase de Insta, e aí você falou, quero ler, por onde que eu começo, vou ler livro de Sofia. Sim. Foi bem isso mesmo. Eu quero começar a me aprofundar mais nesse assunto, né? Como que eu posso começar
E aí dei uma pesquisada, né? E muita gente estava falando desse livro, e que realmente foi a maneira mais fácil, assim, de começar a se introduzir nessas leituras filosóficas. Eu me interesso por uma parte da filosofia que ela está muito mais relacionada com questões de astronomia, por exemplo, do que só ideias filosóficas em si, por exemplo. Mas o que tem a ver, assim, astronomia e... Primeiro, astrologia e astronomia. Um é de signo e outro é criação da humanidade, certo? Ou não? Na verdade, do estudo científico, né? Pra gente poder falar disso, a gente tem que voltar a milhares e milhares de anos, por exemplo, até mesmo antes de Cristo, né? Porque como que se deu o início do pensamento crítico, que é o que estuda essa parte da filosofia, né? O ser humano, ele sempre teve a necessidade de buscar respostas para os seus questionamentos. O ser humano, desde o início, dos primórdios das civilizações, a gente sempre teve, assim, aversão ao desconhecido. A gente precisa necessariamente encontrar uma resposta para tudo aquilo que a gente não conhece, que a gente não sabe o que é. Pela necessidade de sei lá, ter um poder de dominância, sabe? Será que isso não é uma necessidade do cérebro que raciocina? Tipo assim, eu raciocínio. Meu cérebro é pensante, somos seres humanos com capacidade de discernimento. Sim. Só que se a gente não tiver nada para discernir, a gente fica bobo pensando em nada. Tanto que a gente cria problema que nem existe. Então será que essa busca não é tipo a falta de ter o que pensar, ficar pensando em alguma coisa que precisa pensar, então você vai buscar alguma coisa daquilo que você não é ainda? Sim, a gente tem a necessidade de... Cara, é simplesmente uma necessidade de, como que eu posso dizer, sentir que a gente tem dominância sobre tudo, que a gente domina os assuntos, que a gente sabe o que está acontecendo porque a gente tem medo do desconhecido. O desconhecido é uma coisa que de certa forma apavora, sabe? Então o que acontece? Lá nos primórdios das civilizações, a gente não tinha nenhuma resposta completamente racional para questões, por exemplo, como que em uma época do ano se fazia frio e em outra época do ano se fazia calor. Por que em certo tempo a colheita era muito mais promissora do que em outros tempos, em outras épocas do ano? Então, assim, tudo isso sempre foi um questionamento que a gente precisava de respostas. E dessa forma, como que a gente passou a encontrar respostas para tais perguntas que até então não tinha? Através da mitologia. Bem antes da ciência, assim, a gente está falando lá no início das civilizações. Lá no início da civilização grega, romana, nórdica também. Então, assim, as respostas que a gente foi encontrando foi através de histórias. Acho que é mito, né? Total, foi da mitologia. Então, assim, por que realmente em certa época do ano chovia mais, outra época chovia menos? E nessas épocas a colheita era melhor do que nas épocas de seca. Então, para justificar isso, foram se criando histórias. Por exemplo, lá na mitologia nórdica, você tem o Thor como deus do trovão, o deus da chuva, enfim. Então, acreditava-se, e isso passou, né, a ser disseminado como uma história de que, tá chovendo porque o Thor bateu o seu martelo. Então, assim, a gente sempre precisou de uma justificativa para questões que não tinham respostas, nem que fosse com histórias completamente estapafúrdias. Só que na época não eram histórias estapafúrdias, eram histórias reais. Porque você não tinha conhecimento do que se acontecia. E alguém vem e te conta uma história super convincente, você vai acreditar que isso realmente é assim. Você quer ver uma coisa? De pensar que uma criança hoje, com um tablet na mão, tem muito mais informação e provavelmente conhecimento do que um adulto naquela época. Com certeza. Até porque o jeito que foi se moldando a sociedade moderna e o modo de vida que a gente tem hoje, cara, é muita informação. Bizarramente diferente do que se era antigamente, principalmente há milhares de anos antes de Cristo, que é o que a gente está falando, sabe? Então, assim,
na mitologia grega, romana, e enfim, você tinha um deus relacionado a cada fenômeno para explicar essas situações que aconteciam na natureza, porque a gente simplesmente não fazia ideia do que era. E aí essas histórias foram sendo criadas, foram sendo passadas ali de geração, pós-geração, pós-geração, pós-geração. Que virou uma verdade. Virou uma verdade e era o que se acreditava. Só que o que aconteceu? Nem sempre as pessoas se conformaram com essas histórias. Então, o primeiro pensamento filosófico que a gente conhece hoje veio com um cara chamado Tales de Mileto. Ele era da cidade de Mileto, né? Por isso, Tales de Mileto. E ele simplesmente começou a se questionar. Por que tudo advém do sobrenatural? Ele não se conformava com essa coisa de toda a explicação ser pautada no sobrenatural, sabe? E aí ele passou a se questionar do porquê que era assim, e ele chegou à conclusão de que toda a matéria era composta por água, de que tudo no mundo adivinha da água, mas não ele de era deuses. Cientista? Não, ele não era cientista, ele só era assim, cara com a capacidade de pensar e duvidar do sobrenatural. Então ele chegou à conclusão de que toda a matéria era composta por água, e a água era algo essencial à vida e à criação de tudo que se conhecia. Depois de Tales tiveram mais outros vários filósofos. Isso a gente está falando de milhares de anos antes de Cristo ainda, numa época da filosofia que a gente chama de período pré-socrático. E nesse período, os questionamentos eram pautados na questão geocêntrica. Pra gente não ficar meio confuso. Uhum. Isso tudo tá escrito no livro da Sofia? Ou tipo, você começou a ler e uma coisa te puxou pra um lado, pra outro, e aí você foi pesquisar por fora? Tinha um texto, aí você falou, pô, deixa eu pesquisar o que isso significa. Aí você foi lá e encontrou o Tales de Mileto. Aí tinha outro texto, você falou, pô, deixa eu pesquisar. Então isso aconteceu pré-Sócrates e isso aconteceu pós-Sócrates. Foi tipo isso? Como que foi? Foi um pouco das duas coisas. Eu tô bem no comecinho do livro. O PDF que eu baixei tem 900 e tantas páginas. Eu tô na 100ª ainda. PDF que você comprou... O PDF que eu comprei, obviamente. Lógico, né? Eu falei errado, desculpa, perdão. Perdão, eu me expressei errado. Porque eu baixei de ter comprado, né? Foi isso. Lógico. Entendi. Perfeito. Então, e aí... Pô, mas é a história de uma menina? Acho que eu não tô nem na 100ª página ainda. E aí ele te apresenta... Começa, né, a te apresentar alguns nomes do início da filosofia, mas eu que fui pesquisando a fundo porque eu ainda tô numa parte bem introdutória do livro, né? Entendi. Nessa parte, ele faz uma cronologia, te apresentando, né, os maiores nomes da filosofia de maneira cronológica, mas eu ainda tô, acho que sei lá, não cheguei nem em Sócrates ainda. Mas assim, vamos lá. A gente tem um pensamento, a gente pode falar que a gente tem um pensamento contemporâneo? Que Sim. Hoje a gente vive um pensamento, né? Sim. Diferente daquelas épocas. Mas o que a gente vive hoje é consequência de tudo aquilo que a gente viveu. Então, Sim. Primeiro um cara teve que se questionar e entender que tudo vem da água. Uhum. Aí ele permitiu que o próximo entendesse aquilo Sim. e achasse aquilo mais um. E aí o terceiro, aquilo mais dois. E assim por diante, eu acredito, certo? Pra gente chegar na conclusão que a gente tem hoje. Sim. E onde que entra a... É que agora você não me respondeu ainda. O que astronomia e astrologia. Sim. Qual que é a diferença? A astronomia, ela é simplesmente baseada em estudo científico. Logia, que é o... Não, astronomia. Anomia. Anomia é a que você pode acreditar, que você deve considerar. Tá. Que é, cara, toda essa questão do que é comprovado cientificamente. É igual... Astronomia é ciência. Entendi. Astronomia é ciência. Astrologia não tem nada a ver com ciência. Tá. Nada a ver. Tá muito mais relacionada aos mitos das épocas de quando a gente ainda não tinha nenhum... Pré-Tales, por exemplo. Sim. Até nesse período. Na verdade, a astrologia ela surge depois, né? Uhum.
Tanto que no início era astronomia com astrologia andava ali. Porque a gente não tinha, sabe? A gente não tinha recursos científicos que a gente tem hoje pra conseguir de fato estudar o que tem no universo. Sabe? Você não tinha nem o telescópio ainda pra ver o que tinha no mundo afora. Tudo que era concluído, tudo que os astrônomos e os astrólogos puderam estudar e concluir foram através do que se conseguia enxergar a olho nu. Entendi. Entendeu? Então, assim, você não tinha recursos para explorar o que de fato tinha no mundo afora. Só que os astrônomos, eles se baseavam muito nos cálculos matemáticos, muito na física, por mais precária que fosse a física naquela época, porque ainda não se tinha o conhecimento de gravidade e tudo mais. Sim. Ainda assim, eles se baseavam nos cálculos para poder chegar às conclusões, provar tais fatos de acordo com equações matemáticas e, enfim. A astrologia não. A astrologia sempre foi baseada nos achismos, entendeu? E eu vejo a astrologia muito como essa coisa da mitologia, sabe? É bem parecido. Tanto até que tem os signos do zodíaco, né? Sim, sim. Então, como que... Óbvio que hoje você pensar que o comportamento de um astro... Aliás, que a posição de um astro vai ditar um comportamento humano... Cara, é completamente irracional, sabe? Então. Só que naquela época fazia sentido, porque você precisava de respostas para aquelas perguntas que não se tinham o porquê. Então, mas agora eu vou mudar um pouco para te fazer uma provocação. Cara, eu não... Nossa, eu sou totalmente assim contra, sei lá, nossa, eu sou de leão. Aí a galera fala, não, então isso explica muito de você. Uhum. Eu sou meio contra isso. Porém, teve uma vez que eu tava numa bad. Aí eu comecei a trocar ideia com um amigo meu, ele falou, tô na bad. E nisso, acho que a gente tava na praia, um negócio assim. E, saiu uma lua gigante, assim, ó, gigante. Tipo, a lua tava muito perto, assim. Parecia que eu levantava a mão e ia pegar a lua. Ela tava muito grande e muito perto. E o céu tava bonito, foi um negócio bonito. Mas os dois estavam se sentindo mal, carregado. E aí ele falou, é a lua. Aí eu não acreditei muito assim, tá ligado? Só que aí eu parei pra pensar. Todo corpo gera gravidade. Todo corpo. Sim. O meu corpo gera gravidade, o seu corpo. Tudo que tem massa gera gravidade. Sim. E a Lua, por mais que a gravidade dela não seja igual à da Terra, ela tava gerando uma gravidade, tipo, sobre o meu sangue, por exemplo. A gente é 70% água. Então, se a Lua tá perto da Terra, provavelmente vai ter uma influência. Eu não sei quais sais minerais dentro do corpo são mais propícios a serem influenciados pela gravidade da Lua ou não. E aquilo fez sentido na minha cabeça. Você consegue entender o que eu tô falando? Sim, mas isso é uma questão muito mais psicológica do que... Mas fez sentido. Porque, cara, todo mundo que eu trocava ideia naquele momento, ali, não só o Thiago, esse amigo, outra pessoa que eu tava trocando ideia, falou, eu tô na bad. Eu falei, cara, tá todo mundo na bad, então é a porra da Lua. Tá todo mundo... A Lua tá pegando o ferro, o zinco, sei lá, de todo mundo e puxando pro lado dela, não sei. Mas isso, na minha cabeça... não tem outra explicação que não seja por uma questão psicológica mesmo. É tipo aquela verdade, aquela falsa verdade? Tá. É muito mais psicológico do que de fato... Sei lá, teve um alinhamento ali dos cosmos junto com o seu estado emocional e aí aquele alinhamento e aí aquele alinhamento todo de acordo com o signo de leão, não sei o que, te fez dar um up. Não, é uma coisa que eu acho que pode ser muito explicada por uma questão psicológica, porque tipo assim, você tirou a atenção daquela bad que você tava pra focar em uma outra coisa, entendeu? Pode ser. E aí aquela outra coisa te chamou muito mais atenção do que aquele estado de espírito. Aí você acabou colocando aquele estado de espírito num segundo plano pra admirar aquela paisagem, aquela lua e aquilo tudo, tipo, num outro primeiro plano. Não tava admirando. Mas de certa forma aquilo te impactou. Não, me chamou a atenção. Então. Porque eu falei, se a lua tá perto da Terra, porque ela costuma ficar X. Sim. Ela estava x-3, por exemplo. Então ela estava mais perto. Então o grau de influência gravitacional, porque todo corpo gera tudo que tem massa tem gravidade. Sim. Então a massa dela estava mais perto de mim, mais perto da Terra. Por isso que a maré sobe e a maré desce. Sim. Porque onde a maré sobe mais perto da Lua, porque a Lua exerce influência sobre
todo o oceano do planeta Terra, e o outro lado do planeta, onde está mais afastado da Lua, fica sem água, porque a água deslocou para lá. E aí eu fiquei pensando, se essa gravidade não tem efeito no nosso corpo também? Se tem efeito no oceano do mundo, por que não tem efeito no nosso corpo? Mas você concorda que para você chegar nesse pensamento ali no momento, nesse raciocínio, ciência, total. Sim. Só que você tirou o foco da sua bad para pensar numa coisa diferente. Eu precisei filosofar. Então é muito mais psicológica essa questão, foi muito mais psicológica do que, de fato, por uma atração gravitacional. Tem, só que é mínima. É tipo mínima. Desprezível a gravidade da Lua em relação à gravidade do seu corpo. Tipo, é tão mínimo que pode ser desprezível, sabe? Sim, concordo. Então a gente não pode associar o fato de da galera ter saído dessa bad porque, nossa, a Lua puxou... Não, a Lua trouxe a galera pra bad. A Lua trouxe a galera pra bad. Não é que tirou a galera da bad. Tipo, tava todo mundo na bad porque a Lua tava ali. Se a Lua estivesse onde ela devia estar, ia estar todo mundo feliz. Não, cara, foi simplesmente um acaso. Não tem... Não, faz sentido, pode ser um acaso. Mas é uma intriga que me ficou... Até hoje eu paro pra pensar. Porque eu não vou ter uma resposta disso. Não. Eu não vou ter uma resposta. A menos que alguém que tá assistindo patrocine e crie uma Aliás, máquina... você até tem como ter uma resposta pesquisando. Não pesquisei. Eu preferi... Se basear ali no seu achismo. Exatamente. Se você for estudar, procurar métodos e meios científicos de fato, você vai chegar a uma conclusão muito mais inteligível, né? Então, mas aí eu levanto outra coisa. Por exemplo, uma pessoa leiga que não tem... Eu não sou o cara mais inteligente do mundo e tô longe de ser. Mas eu sou totalmente ignorante. Então eu consigo pegar o pouco que eu sei e criar uma teoria mais plausível do que quem sabe menos e fala que a Terra é plana, por exemplo. Sim. Entendeu? Aí você tem que escrever, você tem que pesquisar, fazer essas coisas que você falou. Mas eu acho que quem tá acompanhando a gente não pode sair achando tudo igual eu fiz, sair achando tudo. Se você tem um pouquinho menos de conhecimento, ou até se você sabe a mesma coisa que eu, não dá pra você sair achando tudo, porque nem sempre você vai estar certo. E aí você vai achar que vacina tem chip. Pelo contrário, você vai achar... o pensamento popular é um câncer. Sim. Assim, é um câncer. Então você a tem... ignorância é um câncer então você sociedade. Tem que ter um conhecimento, entender a sua posição. Você tem que ter senso crítico, eu acho. Mas voltando, mas assim, o que eu acho que é importante, é até meio off-topic, mas é importante a gente deixar claro que, entenda as suas limitações. Pô, até onde eu estudei, você falou de gravidade, que eles faziam conta, se baseavam nos cálculos da estrela e não sabiam gravidade. Aí, pô, qual que é a importância da gravidade? Se eu não me engano, foi Newton que fez lá... Tem até as 3 leis de Newton, né? Inércia... Ação e reação. Ação e reação. E... Caramba, o princípio da dinâmica. Que é o MGH, não é? Lá que tem um negócio de altura e tal. Eu acho que tem a ver com Eu acho que foi a dinâmica. Pode ser, eu não sei, eu não lembro agora. Mas enfim. Ação e reação e princípio fundamental da dinâmica, enfim. Qual que é a importância? Deve ter pessoas acompanhando que falam assim, pô, mas o que tem a ver gravidade com o cara tá navegando lá, o filósofo, olhar para as estrelas e aí? Porque isso veio só em Newton, que ele teve essas 3 leis de Newton, e aí entra lá no sorvetão, no sorvete, no isso, que é aquilo que a gente aprendeu no ensino médio, que a gente achou que nunca... Que nunca ia usar pra merda nenhuma na nossa vida. Assim, diretamente, cara, você não vai usar a fórmula. Sim. Só que você saber o conceito, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada à astronomia. Eu gosto muito de astronomia, princípios da física e tal. Só que eu mal sei fazer uma conta de mais e menos sem usar a mão, sabe? Sem usar a calculadora. Assim, eu sou muito ruim com números e eu tenho total essa ciência. Sou péssima. Só que eu não preciso, eu não vou aplicar diretamente no meu cotidiano a fórmula da aceleração. Da aceleração, por exemplo, sabe? Só que você entender qual é a importância disso é o fundamental, sabe? Sim. Tipo assim, não sei, nossa, todas as questões de astronomia, não sei o quê, a densidade de um buraco negro e etc. Mas você entender que o nosso universo é completamente cheio de questões que, assim, que a gente não se dá conta,
sabe? Eu acho que isso é importante. Você deixar de fundamentar as coisas naquela questão da mitologia, das histórias que são contadas a você, para ter o senso crítico e, de certa forma, cético, né? De ter esse pensamento cético. E para você não aceitar qualquer coisa que te é imposta, sabe? Para você não ser uma massa de manobra. Porque, a gente é muito massa de manobra. E a partir do momento que você não se questiona, que você não busca respostas céticas para as questões, você só vai fazer parte ali do bonde que só vai com a venda nos olhos, sabe? Então, acho que o pensamento crítico é fundamental para a vida. Tem duas coisas. Eu vi o Clóvis de Barros falando, eu não sei se é Sócrates, eu sou muito leigo assim na questão de filosofia, mas ele falou que tinha um cara que ele perguntava tudo. Alguém falava, nossa, essa pessoa é chata. Por que é chato? Ah, não, porque ela é chata. Mas o que é chato? Ah, chato é isso. Tá, e essa pessoa é chata por quê? Ah, porque ela fez tal coisa. Mas por que ela fez tal coisa? Aí chegava uma hora que o cara falava, você que é chato, sai daqui, não sei o quê. Uhum. Porque ele questionava, mas não para duvidar da pessoa. Ele questionava para, o que é um copo? Ah, um copo é isso. Mas por que isso é um copo? Ah, isso é um copo porque você põe água dentro. Mas por que eu ponho água dentro daqui? Porque é mais fácil de você segurar e beber, porque a água você não segura. E aí ele, tá, entendi. Obrigado. E por mais que ele soubesse o que era um copo, mas ele perguntava o que era. E aí hoje eu tava escutando o Metaforando falando lá, Vitor? Sim. Vitor Santos. E ele falou uma coisa assim, que a ciência... Na verdade, a ciência não é ter certeza. A ciência é você ter uma resposta, você questionar, aliás... Sim, tudo começa a partir do questionamento. Exatamente. É isso. Aí você tem uma resposta, mas você questiona essa resposta também. Sim. Porque a ciência, ela tá mudando o tempo todo. Sim. Deixa eu passar o avião. Aí o Vitor, ele falou assim, que a ciência, ela é questionadora, e aí você encontra a resposta, mas aí você continua questionando. Por isso que tantas vezes a gente teve respostas diferentes. Antigamente, o átomo, você que é química, também química, você me fala, o átomo era a bola de bilhar. Sim. Aí ela descobriu as camadas. Aí descobriu-se o próton, elétron, nêutron, blá, blá, blá. E hoje, sabe-se que tem os quarks, os pan, o tchan e o tchá. Uhum. Eu nem sei o nome dessas paradas. E cada vez eles vão descobrindo menos e menos e menos. Sim. Quer dizer, mais e mais, só que menor. Tanto que eu vou voltar naquela questão que eu tava me referindo lá no início, da mitologia, que veio o cara que passou a se questionar por que eu devo acreditar no sobrenatural, Tales. Sendo que tananã. Isso, depois de Tales, a gente teve alguns outros nomes. E um nome que foi fundamental nesse período foi de Demócrito. Demócrito foi um cara que, antes de Demócrito, a gente teve Pitágoras com o Teorema de Pitágoras e tal, que ele acreditava que havia 4 elementos fundamentais, a terra, o ar, o fogo e a água, e que tudo que existia no mundo, toda a matéria, era composta por isso. Quando veio Demócrito, logo um pouquinho depois de Pitágoras, ele concluiu que toda a matéria era composta por partículas que você, se você fragmentar qualquer coisa, você vai chegar no ponto de ter uma partícula indivisível, que é o átomo. Então ele concluiu que toda a matéria era composta por átomos. E olha que coisa, um cara que pra época não tinha recurso nenhum para chegar a essa conclusão, concluir que toda a matéria era composta por átomo. É surreal você parar pra pensar nisso, né? Imagina o nível de inteligência dessa pessoa para concluir há milhares e milhares e milhares de anos atrás algo que hoje é comprovado cientificamente, com todos os recursos e toda a tecnologia que a gente tem. Por mais que... É bizarro, né? Não era a teoria completa. Sim. Era como se ele tivesse lido só a página 1 do universo. Mas, criar a página 1 do universo é o pontapé inicial, sabe? Sim, Talvez sim. Se não fosse ele chegar a essa conclusão, sei lá, por outros meios a gente chegaria à conclusão do átomo, mas, foi ali um pontapé inicial primordial. Então, esse cara, ele chegou à conclusão, ele ainda não sabia o que era, de fato, o átomo e como era, e, enfim, mas ele concluiu que toda a matéria era composta por átomo, que era partícula indivisível e, enfim. Tanto que depois de Demócrito,
Tiveram outros caras aí depois a gente entra no período socrático. Como eu falei inicialmente, antes desse período socrático, o período pré-socrático, né, que vem antes de Sócrates, a ideia era fundamentada nas questões da natureza, assim, tipo, eles queriam achar respostas para explicar os fenômenos naturais. Quando veio Sócrates, ele passou a mudar um pouco o direcionamento, né, desse pensamento, e ao invés de buscar respostas para fenômenos naturais, as respostas eram para compreender o ser humano. Era tanto que na fase histórica foi logo quando se começou a falar em democracia lá na cidade de Atenas. Você vai compreender a mente humana? É. Tipo, ele passou a voltar o pensamento pro ser humano, pro eu, o entendimento do eu, sabe? Ele que falou, penso, logo existo ou não? Eu sei que a frase mais famosa dele era só sei que nada sei. Tem eu só sei que nada sei. Tá. Então acho que é ele que perguntava pra todo mundo. O que é o copo, o que é a água, o que é a garrafa, o que é a jarra. Acho que era ele, então. Faz sentido. E aí essa questão, assim, das respostas passou a se voltar pro entendimento do ser, sabe? Porque pra ele, você vai ser incapaz de compreender o mundo se você não compreender a ti mesmo. Pra caramba! E isso é muito real, cara. Isso faz muito sentido. Hoje a gente vê que, de fato, você é incapaz de compreender outro ser humano, por exemplo, se você não compreender a você se compreender, né? E aí, durante esse período socrático, a gente teve também Aristóteles, que foi, aliás, Platão primeiro. Que é o discípulo dele, não é? Foi o discípulo de Sócrates, Platão. Uhum. E o Platão, ele tinha a questão de que, assim, existia duas linhas de pensamento para ele, de compreendimento do mundo. Uma que é através do seu entendimento sensorial, e outra que vem através do pensamento crítico. Tinha um nome, mas seria eu esqueci. Seria razão e emoção? Como se fosse isso. Assim, o conhecimento sensorial, ele advém dos sentidos do corpo mesmo, assim, do sentido da fala, da visão, da audição, do tato. Então, você usa essas questões sensoriais para compreender o mundo. E ele dizia que essa questão sensorial para compreendimento do mundo era completamente falha e errônea. Porque você se deixa influenciar justamente fazendo essa analogia entre razão e emoção. Então, essa questão sensorial seria mesmo a emoção e o conhecimento inteligível. É esse o nome. E o conhecimento inteligível é aquele que só pode ser adquirido através do intelecto. Sabe? Do intelecto e da... O estudo, talvez. Sim. Porque eu acredito que, assim, uma coisa... Você tá falando aí, eu tô pensando aqui. Pô, se eu só escutei, desde criança, colocar o dedo na tomada dá choque, e eu nunca tomei choque, eu não sei como que é colocar o dedo na tomada e tomar choque. Uhum. Isso daí é sensorial. É um aprendizado sensorial. Que quando você queima a mão, você não coloca a mão no fogo porque aquilo ali vai queimar a mão. Isso é sensorial. Sim. Assim, e soltar a maçã e ela cair no chão e aí você tem a visão do que é gravidade, isso não é sensorial. Isso é física. Isso é um estudo que você precisa estudar, você precisa ver, que é uma lógica, que no Japão, na China, no Brasil e na Coreia vai cair do céu a mesma coisa. Talvez tanto que isso. Ele fazia essa comparação dizendo que o conhecimento sensorial ele era completamente falho e errôneo. E de fato, o conhecimento sensorial ele é falho. Assim, só a visão que você tem do mundo, ela é falha. Já esse conhecimento inteligível, ele é completamente assertivo. Sim, não completamente, né? Mas ele tende a ser assertivo e verdadeiro. Porque ele é externo. Porque é aquele que você precisa do intelecto para conseguir adquirir, né? E tudo que você estuda e que você pesquisa e que você vai atrás e de fato você aprende, tá muito mais relacionado ao certo do que ao errado, né? Sim, esse é o Platão. Isso é o Platão. Tá. Tanto que tem até aquela obra super, super famosa e um tanto quanto polêmica dele, que é o do mito da caverna, né? Você já ouviu falar? Não sei. Algo que, tipo assim, que a gente estuda no ensino médio, mas que a gente não dá a mínima porque é chato pra caramba. Não, fala aí, deixa eu ver se eu lembro. Não tô sabendo agora. Então, o mito da caverna, que tem o cara lá, que ele tá aprisionado dentro da caverna. E aí, essa é a analogia de que a caverna é um conhecimento sensorial. É aquilo que te aprisiona, sabe? Como se você tivesse preso numa caixa, assim, você tem todo um mundo a explorar. Você tem um mundo enorme,
Mas você tá vivendo aqui, ó, preso dentro dessa caixa e se sentindo aprisionado. Então, esse aprisionamento é o que traz o conhecimento sensorial. Já a vida fora da caverna, que é o mundo, assim, lindo, belo, maravilhoso, cheio de coisas a se explorar, é o conhecimento inteligível. Sabe o que entendeu? eu chamaria disso daí? Por exemplo, o Brasil é gigante. Eu não tenho noção de quão grande é o Brasil. Não tenho noção, porque eu cresci em São Paulo, só conheço São Paulo. Fui pra fora, mas conheço São Paulo e um lugar ali. Mas só, entendeu? E aí quando você para pra pensar que, tem lugar no Brasil onde tem ouro pra caramba. Ou teve, não sei. Tem lugar no Brasil onde faz sol o ano todo. E tem lugar no Brasil que agora tá nevando. Então, a gente tá numa caverna. Se você tá em São Paulo e você nunca saiu de São Paulo, você tá nessa caverna, por exemplo. E aí, quando você sai, você expande a mente. Você fala, tem outra cultura, tem outro comportamento. Sim, aqui é macaxeira, ali é mandioca, no outro lugar é outra coisa. E aí você começa a abrir a mente e entender. E eu acho que você começa a se entender e ao mesmo tempo que você se entende, você começa a entender o mundo. Porque quando você entende sua limitação, você fala, eu achava que eu sabia de tudo, mas olha só, tem outro jeito de fazer aquilo que eu faço daquela maneira. Sim, essa é a questão mesmo do pensamento inteligível, sabe? Quanto mais você conhece, mais você vê que tem mais a explorar, sabe? Agora, quando você fica naquela coisa do... Sei de tudo. Você não sabe de nada, porque... Tanto que esse livro que eu tô lendo, do Mundo de Sofia, o escritor, ele diz que a gente nunca pode perder a capacidade de se impressionar. E aí ele faz uma comparação com a criança e o adulto. A criança é aquele ser que quer saber o porquê de tudo. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Você assistiu Castelo Rá-Tim-Bum ou não? Tinha o Zequinha. Então, a criança quer saber o porquê e a criança se impressiona, sabe, com as coisas, com as descobertas. E quando a gente vai crescendo e vai entrando na vida adulta, a gente só vai seguindo o fluxo. E a gente perde essa capacidade de se impressionar com novas descobertas, sabe? Então ele deixa bem claro que, assim, a gente nunca pode perder a capacidade de se impressionar, porque quando você perde a capacidade de se impressionar, você perde o seu senso crítico. Entendeu? Você simplesmente se conforma com aquilo que lhe é apresentado, com aquilo que lhe é dado. Você só se conforma. E aí você só segue ali o padrão. Só vai. Você já viu aquele cara no Insta que é uau, isso é ciência? Que ele faz uns experimentos. Ele pega, ele coloca mentos na garrafa de coca, bate no chão. E aí ele fala, é porque os cloretos da coca entrou em contato com não sei o que do negócio, criou uma reação e gerou uma pressão, e essa pressão precisa alivia pela tampa, fazendo a garrafa subir, não sei o que. Aí no final ele termina assim e fala, uau, isso é ciência. Não. É engraçado, depois eu te mostro. E você falando isso, ele, mesmo que você não se impressione com o experimento dele, na hora que ele grita, uau, você se impressiona pelo uau dele. E você falando isso, realmente, a gente deixou pra trás o nosso uau. Sim. Você vê uma criança passando na rua e falando, uau, o policial tá em cima de um cavalo, olha o tamanho do cavalo. Você vai lá na Praça da República, tá um policial em cima do cavalo, você vê um cavalo bonito, gigante, que você não vê facilmente por aí, e você nem dá bola. Sim. Você não fala uau. Sim. A gente perde muito da capacidade de ir além, né? Dessa capacidade de ir além. E isso é extremamente importante justamente para a construção desse pensamento crítico, para a construção de você simplesmente não aceitar qualquer coisa que é imposto sobre você. Você acha que, assim, não a conclusão dele, do Platão, mas o levantamento da reflexão do que ele contestou. Você acha que isso ainda precisa ser contemporâneo? Você acha que é um assunto que está presente o tempo todo? Essa pergunta, essa questão do só sei que nada sei, do Sócrates, e do Platão também, que é assim, tem a caverna, você está dentro da caverna, que é você mesmo, e você tem que explorar fora da caverna. Sim. Você acha que isso é um ponto que é atemporal? Eu acho, total. Aliás, eu não acho, eu tenho certeza. Assim, muitas coisas advindas desses pensamentos filosóficos de milhares e milhares de anos atrás são atemporais, sabe? Em contrapartida, depois de Platão veio Aristóteles, que foi um discípulo de Platão. Só que, em contrapartida, para Aristóteles, o conhecimento que você tem do mundo depende necessariamente do que você viveu?
dessa questão sensorial. Então, assim, a gente tem aí um confronto de pensamentos. Um defendia que o conhecimento sensorial ele é completamente falho e errôneo, e o outro defendia que é extremamente necessário para você ter uma compreensão de mundo. E aí? E aí? E aí? O que você acha? Eu acho que é um pouco das duas coisas, sabe? A gente não pode se basear somente na nossa emoção, mas às vezes a emoção também é importante. Mas se não fosse o medo, a gente já tá vivo? Com certeza não. Então a emoção é importante. Exato. E essa questão do medo, cara, é algo muito bizarro. Porque assim, eu vejo que a sociedade ela é movida pelo medo. E sempre foi. A gente sempre teve medo do desconhecido. A gente tem medo do desconhecido. E às vezes a gente se sujeita a acreditar em qualquer coisa justamente pelo medo do desconhecido. A gente aceita o que a gente aceita pelo medo. De tentar como, por exemplo, algo que... Meu, olha só, rapidão, te cortando. Eu fui escrever um post acho que eu vou postar hoje ou amanhã, que é assim, você quer mudar de vida, mas pra você mudar de vida, você tem que largar a sua vida de agora. Uhum. Mas você não larga a sua vida de agora porque você tem medo. Sim. Então, olha que looping. Você quer uma vida melhor, mas você não quer largar o que você tem. A gente deixa de evoluir justamente pelo medo, sabe? Justamente pelo medo. E assim, o medo, cara, ele te faz passar por muitas situações que são prejudiciais a você mesmo. Eu acho que tem ali uma linha muito tênue falando da palavra medo, sabe? O medo, eu acho que ele é muito importante porque ele te dá limites. O medo estabelece limites na nossa vida que Te mantém vivo. são muito importantes, exatamente. Porque se não fosse pelo medo também, a gente ia sair que nem louco fazendo qualquer merda por aí. Mas o medo, ele também te aprisiona. Por exemplo, por que uma pessoa aceita um relacionamento que pra ela não faz bem, sabe? Um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, um relacionamento puta merda. Por quê? Porque ela aceita isso? Pelo medo que ela tem de não ser aceita por outra pessoa, pelo medo que ela tem de ficar sozinha, sabe? Simplesmente pelo medo. Por que, sei lá, entrando na questão política, como que o Bolsonaro ganhou a eleição? Simplesmente colocando medo em cima da sociedade. O medo de repente, o PT ganhar e a gente virar uma Venezuela. Ele sempre deixou isso muito claro no discurso dele. Então ele impôs um medo como forma de poder. Como que a religião consegue prender os fiéis? Pelo medo de... Mas você quer ver uma coisa? Às vezes, tudo bem, a religião tem a metodologia... Cara, tudo tem método. Sim. Você não pode ser hipócrita e falar, não existe método. Meu, existe um método no Facebook pra você não largar o Facebook. Existe um método no Insta pra você não largar o celular. Por que vende tanto celular? Porque existe um método criado pra pessoa depender do celular. Sim. E a gente Eu vejo como um método de manipulação ali. Pode ser que seja... Assim, o fim desse método é dinheiro. Se é manipulação ou não, o fim é dinheiro. Então, assim, tudo tem método. E a igreja também tem o método dela. Todo mundo tem. Um casal que vive, seu pai, sua mãe, a pessoa que te cria, ou você que cria alguém, ou você que tá vivendo a sua vida, você tem método também. Todo mundo tem método. Isso tudo pra falar o quê? Que... a igreja tem o método dela, mas isso não tira a responsabilidade da pessoa que usa o medo dela para ser refém do outro. Porque assim, a igreja pode pôr medo nas pessoas e trazer algumas para elas, mas tem muitas outras pessoas que se entregam sem o outro pedir por causa do medo que ele mesmo tem. Sim. Mas você entendeu o que eu quis dizer? É isso que eu tô falando. O medo faz com que a gente aceite simplesmente aquilo que é imposto. Não, a gente impõe contra a gente mesmo por causa do medo. Também. Você entendeu? Por exemplo, essa mulher, às vezes uma mulher estudada, com um futuro brilhante, inteligente, bonita, se sujeita a certas situações justamente pelo medo. Mas é ela que criou a situação de se sujeitar. Às vezes não é nem o cara que é cuzão. Porque a gente não tem o domínio sobre o nosso sentimento, sobre o nosso pensamento. Ou a gente negligencia. Porque assim, cara, o ser humano é o único animal de todas as espécies existentes que tem essa capacidade cognitiva. Então a gente tem sim a capacidade de saber até onde algo está sendo benéfico ou maléfico a nós e o porquê.
Então, assim, você tem sim a capacidade de compreender que você tá num relacionamento abusivo porque você tem medo de ficar sozinho. Tá, às vezes é um pouco mais difícil de enxergar, mas você tem essa capacidade. Você consegue chegar à conclusão de que você tá ali vivendo aquela vida de merda porque você tem medo de assumir uma posição diferente, entendeu? Então a gente tem essa capacidade e a gente acaba negligenciando isso. Então a gente ignora e passa por essa situação, mesmo sabendo que é prejudicial a nós. Então é o que eu tô falando, o medo não necessariamente ele só é ruim. O medo, ele é necessário. Só que quando ele está te fazendo passar por situações que não estão sendo benéficas a você, cara, tá na hora de jogar o medo de lado e falar, não, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso mudar. Então, aí a gente tá falando ali de sobrevivência, de espécie humana também, né? E a gente tá vivo por causa do medo, porém o cérebro é o componente do corpo que gasta mais energia. E o corpo, ele não gosta de gastar energia. Por isso que a gente tem preguiça até de fazer exercício, de ir pra academia. Porque o corpo... que eu diga. Muitos digam. Porque o corpo, ele quer economizar energia. Então ele quer que você coma gordura. Sim. Ele quer que você coma gordura porque a gordura vai te manter vivo por mais tempo, você vai precisar comer menos. Você vai ter uma boa reserva de energia. Você vai ter uma boa reserva de energia. Tudo isso. E o cérebro é o que gasta mais energia no corpo. Então, será que a pessoa que negligencia as paradas, será que não é o corpo dela deixando ela com preguiça para alguém tomar decisão para ela e não ela mesma? Também. Você entendeu? Sim. Tanto até que eu me atrevo a dizer que essas pessoas que são mais fáceis de manipular são as pessoas que têm mais preguiça de desenvolver alguma coisa no trabalho duro, naquilo que vai exigir sair da zona de conforto. Trabalho duro, eu digo assim, trabalho contra si mesmo. Porque o seu maior inimigo é você mesmo, né? Como o cara falou. Você tem que se conhecer para você poder conhecer o mundo. Sim. O que você acha? Eu acho. Tá igual o Cauê. Acho. Eu dei uma viajada aqui enquanto você falava. Acho. Não, brincadeira. Mas eu acho que tem... E acaba sendo abusado porque você tá deixando na mão do outro para decidir o que é você que tem que decidir. Eu concordo, sim, que muitas vezes a gente acaba aceitando situações simplesmente pela zona de conforto, pela preguiça de mudar. Mas eu acho também que tem fatores que vão além, sabe? Como, por exemplo, essa questão do conhecimento sensorial. A maneira que você enxerga o mundo de acordo é de acordo com o que você vive, com o que você viveu. Então, tem muita gente que não tem, assim, tem a capacidade de raciocinar, só que não tem um bloqueio para, por exemplo, enxergar que não consegue sair da zona de conforto porque o medo e a preguiça biológica faz com que ela esteja nessa situação. Sei lá, talvez essas pessoas precisem de uma ajuda a mais. Eu acho que acontece muito disso também, sabe? Não necessariamente a culpa é só do negligenciamento, do seu autonegligenciamento. Mas eu acho que às vezes as pessoas também não conseguem enxergar esse autonegligenciamento. E se você não enxerga, você não tem como mudar, sabe? Você não tem como melhorar, você não tem como evoluir. Então acho que tem um pouco dessa questão também. Seria assim como eu falar para um cara que nunca viu a praia, falar, e aí, me fala como que é a praia? Sim. Porque ele não sabe o que ele não conheceu. Sim, exatamente. E aí, o cara que nunca nem viu uma foto de uma praia, ele vai descrever... simplesmente aquilo que ele acha de acordo com aquilo que ele conhece de mundo, com o conhecimento de mundo que ele tem. Sabe, que é essa questão aí do conhecimento sensorial que ele tem. Entendi. Meu, que experimento seria, né? Pegar uma pessoa sem condução, obviamente que não tô falando que é legal uma pessoa não ter uma condução, mas seria interessante você pegar uma pessoa e falar, meu, descreve o que é um mar. E entender qual que é a visão de mar dessa pessoa. Ia ser interessante um estudo. Talvez ele falasse que fosse... É um rio. Não sei. Sim. Ia ser interessante. E eu acho que é isso que é engraçado, que eu tô num processo, Fê, onde eu cheguei em São Paulo e tô tentando me colocar e é difícil porque você cria um conceito, ainda mais a gente que não conhece pessoas de sucesso, né? A gente não tem ninguém próximo assim com uma condição boa. Então a gente fica pensando, nossa, é outro mundo chegar lá, né? Ter uma condição boa, que é o que a gente procura, né? A gente trabalha, a gente estuda para ter uma condição melhor. E aí você para pensar e todo mundo fala, eu vim para São Paulo para fazer dinheiro. Eu vim para São Paulo para fazer dinheiro. E você fala, tem um monte de gente que nasceu em São Paulo e não tá fazendo dinheiro. Uhum. Então, assim,
Aí eu acho que entra nessa questão. Eu tô tentando encontrar pra mim como que tem gente que nasce em São Paulo e não faz dinheiro e tem gente que vem de fora de São Paulo só pra fazer dinheiro. Então eu tô errado. Então eu preciso aprender o que eu não aprendi ainda. O que esses caras estão vendo que eu não tô vendo. Mas, por exemplo, nessa situação que você descreveu, eu vejo muito mais como a saída da zona de conforto, sabe? Ah, sim. Que assim, a gente que nasce aqui em São Paulo, a gente entra numa certa zona de conforto. Agora o cara que veio, por exemplo, Com uma mão lá na frente. sei lá, do interior do Nordeste, numa puta situação de miséria, vem aqui pra São Paulo com uma mão na frente e outra atrás, sem absolutamente nada, mal tem dinheiro pra comer. Meu, se tem uma coisa que ele tá fora é de uma zona de conforto. Então ele vai precisar lutar com todos os recursos que ele tem pra conseguir chegar numa situação que ele pelo menos tenha uma moradia, que ele pelo menos tenha comida, enfim. E isso eu acho que vai ser um gatilho pra ele pra conseguir para conseguir lutar cada vez mais, sabe? Então, às vezes, o que falta pra gente é justamente isso, de passar um pouco de perrengue. Perrengue. E a gente Passar só um tá perrenguinho. vivo por causa do perrengue. Porque a gente era nômade antes de virar... Quando não é nômade é o quê? Sedentário? Não. Você é fixo. Tem o nômade, que ele vai de ponto a ponto. E tá o sedentário? chovendo. Tem o nomadismo e o sedentarismo. É sedentarismo? É. Ah, tá. Então é que sedentarismo pra mim eu só consigo pensar no... Por isso que a gente fala que a pessoa é sedentária, porque ela simplesmente fica ali numa posição que ela não se move. Ela se instala e fica. Entendi. Não, eu não lembrava disso de verdade. Então tinha o nomadismo, né? Vamos chamar assim. Uhum. Por que a gente era nômade? Porque a gente passava perrengue. Sim. Ficou frio, eu tenho que ir lá pro Nordeste Acabou agora. a comida aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que caçar em outro lugar. Até que eles aprenderam a questão da agricultura, agropecuária, tal, moinho, tal, tudo mais. Sim. E aí mudou a zona de conforto, né? A zona de conforto deles virou a questão de desconforto deles. Virou uma zona de conforto. Não, o desconforto deles foi começar a plantar, começar a colher. Até então eles só colhiam, eles não plantavam. Então eles viraram a chavinha. Só que pararam de se mover de um lugar para o outro. Provavelmente ficaram um pouquinho mais gordinhos, provavelmente. Porque antes era, caminhada, a casca do pé devia ser desse jeito, né? Porque não tinha chinelo, não tinha nada. Necessidade muito, carregar água nas costas, sabe? Um monte de coisa. E aí, de repente, você tá numa situação... Eu acho que talvez você tivesse um corpo biologicamente mais bem preparado para lidar com essas questões, assim, da força. Você tinha que lutar com um bicho para poder comer, sabe? E sobreviver. Não só comer, sobreviver também. E aí, quando a gente entra no sedentarismo, tem muita coisa que você já não precisa mais se sujeitar. Então, assim, você acaba ficando um pouco mais relaxado e talvez não tenha o condicionamento físico que a situação te exigia a ter antes, né? Sim. E aí, hoje, na cidade grande, por exemplo, como você falou, você nasce em São Paulo, você tá afundado no sedentarismo, dentro desse conceito que você falou. Porque tá tudo acontecendo aqui. Sim. Por mais que a sua classe social seja um pouco diferente. Por mais na miséria que você viva, ainda assim você tem saneamento básico. O que é completamente diferente de alguns lugares no Nordeste, Norte, enfim, aí do país. Então, por mais pobre que você seja, ainda assim você consegue ter acesso à água, sabe? Você tem saneamento, você não vai viver num lixão à beira do esgoto, por exemplo. Sim, tem gente que vive, mas aí tem gente que vive, mas assim, é aquele 0,000% da população, é uma situação um pouco diferente do que a gente está conversando. Do geral, sim. Do geral. Mas aí, a cidade que a gente está hoje, até o preguiçoso de hoje, ou o cara que vem de lá de cima do Nordeste, eu acho que entra dentro da questão da filosofia que você está levantando, da questão da reflexão filosófica que você está levantando, onde o que você conhece do mundo permite você a conquistar mais coisas ou não. A sua experiência, eu acredito muito mais, Aristóteles, eu acredito muito mais na do Aristóteles do que no do Platão, apesar da do Platão fazer sentido também. Sim. Assim, não é aquela coisa que um precisa estar certo, um precisa estar errado para que o outro esteja certo, sabe? Sim. Eu acho que não necessariamente a minha opinião precisa ir contrária à sua para que a minha esteja certa
tendo que a sua estar errada. Não, as opiniões elas podem se complementar, sabe? Os pensamentos eles podem se complementar. Então assim, eu não acho que seja 100% Sócrates ou 100% Platão ou 100% Aristóteles. Eu acho que uma combinação dos dois é a mistura perfeita. É a mistura perfeita. Entendeu? Sim. É a mistura perfeita. Então assim, eu acho sim que esse conhecimento sensorial de mundo, ele é falho, ele é errôneo, mas ele também é necessário para a compreensão do pensamento crítico, entendeu? Entendi. Aí a gente junta a filosofia de Platão com a filosofia de Aristóteles. Você sabe me dizer se tem algum cara... Porque assim, o meu conhecimento de mundo é o do Felipe. Aí tem o conhecimento de mundo da Fernanda. Aí tem o conhecimento do João, da Maria, do Pedro, da Antônia. E aí vira uma sociedade. Só que uma sociedade são vários micro-mundos. Inseridos num mundo maior. Existe alguma coisa assim de reflexão de pequenos mundos formando um mundo grandão? Cara, calma, tinha um filósofo que... Aliás... Não, quem falava isso exatamente desse jeito foi um astrônomo. Mano, foi um cara foda. Carl Sagan. Eu mereço. Leão. Leão. Carl Sagan, não sei se você conhece, já deve ter ouvido falar. É o cara do que você tava falando? Sim, da série. Meu, se eu pudesse fazer um apelo pra humanidade, assim, o único apelo que eu posso fazer na minha vida é pra que as pessoas assistam essa série, Cosmos. Uhum. Essa série do Carl Sagan. Cara, nossa, pelo menos pra mim, é um negócio que... Sabe aquela criança assistindo, sei lá, seu desenho preferido, que fica ali naquela coisa que o olho brilha? Pra mim é o meu uau. Meu, essa série é... Cosmos, de Carl Sagan. Tem no YouTube... Todos os episódios lá na íntegra. Galera, pode ver no YouTube que é liberado. Então, e nessa série, ele é um astrônomo, biólogo e, enfim, um cara completamente surreal. E ele fala que dentro, cada um é um mundo, sabe? Cada ser é um mundo. Dentro de cada ser existe ali um universo, existe um mini universo, que foi essa questão que você falou, né? Que dentro de um mundo existem vários mundos. Existem vários mundos. Então, bizarro assim, isso. dentro da gente existe um mini universo. Porque se você pensar na complexidade do corpo humano, é foda. Assim como o universo é extremamente complexo, o corpo humano também é extremamente complexo. Mas eu tenho uma teoria, termina. Por exemplo, para você poder falar, para você poder andar, estão acontecendo várias reações químicas dentro do seu corpo, assim, você tem milhares de células que estão ali trabalhando, as sinapses do cérebro que estão ali trabalhando, mandando a resposta para outras partes do seu corpo, para que a gente consiga estar agora tendo essa conversa, sabe? Então, dentro de um universo completamente amplo, cada um de nós somos pequenos universos também. Louco, né? É muito doido. Sabe o que é mais louco ainda que isso? Outro dia eu tava pensando assim, eu falei, caramba, meu, quantos universos também não tem dentro de mim? Porque eu tava pensando assim, o Felipe do ensino médio é outro cara, é outro mundo que eu vivi. Não tem nada a ver com o mundo que eu vivo hoje. Eu tô na mesma casa, mas é outro mundo. Sim. É outro mundo. Se você pegar antes pandemia, era outro mundo também. Então, mas essas readaptações que a gente vai fazendo na vida, vem o quê? De acordo com as suas experiências sensoriais. Sim. Com as suas experiências de mundo. Então, o Felipe do ensino médio, ele havia tido contato com XYZ, sabe? Sim. O Felipe de hoje, 10 anos mais velho, ou até um pouquinho mais... passou por situações X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G. Sim. Sabe? E todas essas experiências juntas e acumuladas fizeram de você essa pessoa que você é hoje e ter esse pensamento que você tem hoje. E é claro que o Felipe de daqui 10, 20 anos também vai ser completamente diferente do Felipe de agora. E são vários mundos, se você parar pra pensar. Meu, são vários mundos. São vários mundos dentro do seu mini-universo. Mini-universo. E aí o seu é a mesma coisa, o dele é a mesma coisa, o dela é a mesma coisa. E aí você faz uma sociedade. Cara, é bizarro. De você mesmo. Sim. Tem a minha sociedade própria. Dentro do seu universo tem os seus planetas, né? Porque assim, quando a gente fala de um universo, a gente tem diversas galáxias, diversos planetas, diversos
sistemas, diversos sóis, diversas luas, enfim. Então, dentro do seu mini-universo, tem os seus planetas. Nossa, é bizarro. E aí... E a sua sociedade própria dentro de uma sociedade maior. Você falou da complexidade do corpo, né? Eu acho que assim, eu acho que não é tão complexo, não. Assim, eu sei que é complexo, eu não posso ser hipócrita, mas o que eu acho? Se você pegar um balde d'água lá no alto da montanha, uma montanha de pedra, onde não vai ter infiltração, e você vira a água vai descer e vai fazer o caminho que ela acha que é o melhor caminho. Então eu acho que na evolução, lá com a teoria do Darwin, todas aquelas paradas, tipo, a gente foi criando o que era o melhor caminho da água. A gente foi se adaptando para poder... É justamente essa questão da adaptação. Então, assim, aí você fala, é lógico que num micro espaço de tempo é uma coisa, mas se você parar para pensar no macro, sei lá, bilhões, é fácil chegar no corpo humano, é fácil. É complexo, mas a gente tem 5 dedos porque a gente precisava pegar. Porque se a gente não tivesse polegar, a gente não pegava. Se a gente não tivesse o mindinho, a gente não segurava, a gente não arrancava a maçã da árvore. Imagina arrancar uma maçã da árvore sem um mindinho. Tenta depois pra você ver. Sim. É mais difícil. Então, assim, é a água descendo da montanha, é o nosso corpo se formando durante esses pentalhões de anos. Pelo menos eu acho que é mais ou menos isso. E aí, qual que é a treta? Que entra aí filosofia versus ciências mais uma vez. É a questão da consciência. Aí já é uma parada bizarra. Porque assim, o que é consciência? Tá, a gente chegou aqui. Mas o que tem aqui que tá mexendo isso daqui? Uhum. E por que o que tá aqui é diferente do que tá aí? Se você diz, por exemplo, por que a nossa espécie, por que a raça humana tem uma capacidade cognitiva diferente de todas as outras espécies. Por que nós somos os únicos seres, assim, que tem essa capacidade de raciocinar de maneira complexa? Então, aí sim e não. Aí eu vou dar uma... Precisava de uma maconha agora. Porque... Mas um negócio pra você viajar legal, né? Porque assim, ó, o que eu tô pensando? Imagina assim, eu acho que o corpo humano... Ele é uma máquina, eu acho. É tipo assim, se você tem um computador com internet, você pode acessar vários sites do mundo. Agora, se você tiver um computador com uma internet limitada ou sem internet, você só vai mexer no Excel e jogar paciência, tá? O cérebro tá junto com o corpo. O cérebro seria o acesso à internet. Então tem uma consciência que sentou aqui e tá usando o que ele tem disponível. E o que sentou na cabeça do cachorro não tem o cérebro que o corpo tem. Então ele não tem a internet disponível para ele. E por que o meu cara aqui tá aqui, minha consciência tá aqui, e você tem uma diferente aí? O que é essa consciência única? O que é essa parada? Nossa, pra responder isso, eu precisava estar em outro planeta. Eu precisava ter um negócio também pra me fazer viajar e ir muito mais além. Porque a minha racionalidade sobra, eu acho que não consegue entrar nesse mérito. Mas você pegou? Sim. Porque assim, a minha máquina é a mesma. Você tem teoricamente, sim. Você tem o corpo, você tem as coisas de mulher. Mas é o que entra na questão que a gente estava falando do conhecimento que cada um tem de mundo. As minhas experiências de vida... Será que é só isso que separa você de mim? Eu acho que isso é tipo, sei lá, pelo menos uns 60%, sabe? Porque é óbvio que tudo é uma questão de... Como que eu posso explicar isso? De onde você nasce, o que te cerca, sabe? O que te cerca, o modo de vida que você leva... É justamente essa coisa da vivência de mundo que você tem, sabe? O que vai me fazer pensar igual ou diferente de você é o modo como a gente vive. É o que foi apresentado pra você. É o que foi apresentado pra você. Tá. Por exemplo, vou entrar numa questão agora que eu não quero fazer juízo de valor. Tá. Mas é fato. Quais são os países que têm maiores números de pessoas que não acreditam em Deus e os países que têm maiores números de pessoas que acreditam em Deus e que, tipo assim, é completamente movido por uma religião, por uma fé, por santos, enfim. Países mais pobres tendem a ser muito mais fervorosos religiosamente. Sim. Os maiores números de pessoas ateias no mundo,
estão aonde? Países, principalmente da Europa, que são países completamente desenvolvidos. Noruega, Bélgica, esses países assim que têm um puta desenvolvimento, são os países onde tem maiores números de pessoas ateias. Isso pra dizer o quê? Tipo assim, a vivência de mundo que, por exemplo, as pessoas da África têm, porra, é uma situação completamente de sofrimento, sabe? As pessoas precisam ter a que se apegar a fuga deles. Sim, pra ter pelo menos alguma coisa pelo qual se viver. Entendi. Sabe? Tipo, pensa, é um país que só tem miséria, um país que só tem pobreza, só tem desgraça. Se não tiver Deus, não tem nada. Se não tiver nem Deus, cara, essas pessoas não têm nada. Qual a perspectiva de vida que elas vão ter? Qual a razão que elas vão ter pelo qual viver? Simplesmente não tem. Já em países completamente desenvolvidos, o senso crítico acaba sendo muito maior. Isso pra dizer que o modo de vida que uma pessoa que vive ali na África, que não tem comida, não tem saneamento, não tem nada na vida, o modo de vida que essa pessoa tem é tendo que se apegar a alguma coisa que traga um porquê viver, sabe? A religião, a Deus, e enfim. Já onde tem essas pessoas, países mais desenvolvidos, onde tem o maior número de pessoas ateias, tipo, são pessoas que têm como ter um pensamento crítico maior, porque tem mais acessibilidade, sabe? A informação, a estudo e, enfim, a várias outras coisas. Então é óbvio que a gente não tem como comparar o modo de vida de uma pessoa que vive na Noruega como o modo de vida de uma pessoa que vive num país puta pobre da África, sabe? O conhecimento de mundo que eles têm vai ser completamente diferente, o que vai formar opiniões completamente diferentes na cabeça dessas pessoas, sabe? Opiniões, crenças, cultura, tudo vai ser muito diferente. Sim. Por quê? Por conta do modo de vida que essas pessoas têm, por conta da percepção de mundo que ela tem do ambiente no qual elas estão inseridas. Do contexto dela. Do contexto delas. Entendi. Tem uma coisa, eu não sei se a pessoa mais inteligente ela se torna ateu, na verdade. Faz sentido, eu vejo coerência nisso, mas eu vejo que, por exemplo, assim, nesses lugares ali na Europa onde você falou que tem muito mais gente ateu, porque o IDH lá é maior e tudo mais, índice de desenvolvimento humano. Mas eu acho que essas pessoas acreditam em alguma outra coisa, pode não acreditar em Deus. Acredita? Mas ele tem... Imagina que assim, ele não acredita em Deus, mas tem uma outra parada que ele desvirtuou isso daí. Porque, por exemplo, eu sei que tá tendo uma imigração muito grande na Europa, principalmente da África. Lembra que teve um acidente, não sei se foi tsunami, alguns anos atrás, em algum país da África, aí fugiu todo mundo lá pra Inglaterra, aí virou mó xenofobia, e a galera começou a achar ruim, aí a primeira-ministra lá da Alemanha, ela foi a mulher que se manifestou e falou, não, a gente não vai fechar as portas pra vocês, a gente vai deixar vocês entrarem. Eu não lembro que terremoto, maremoto, não sei o que aconteceu. Pra ver como tem um discurso também, que mesmo que as pessoas sejam ateias, existe um discurso que eles compraram, seja da xenofobia, seja um bolsonarismo europeu, alguma coisa tem que a galera tá comprando, entendeu? Então sempre o ser humano, mesmo o cara que mais se contesta, até a gente tem alguma coisa que a gente engole. Com certeza, sabe? Várias. A gente tem alguma paradinha que a gente tá comprando. Sim, a gente pode não estar comprando nessa loja, mas a gente tá comprando na outra loja. Porque tem alguma necessidade, alguma coisa que é instinto mesmo, que faz parte da gente. Porque, mano, os caras que veio atrás de... Infelizmente a gente tá carregando a consequência da galera que veio antes. Então, por exemplo, assim, o cara que nasce rico, ele é rico porque alguém antes dele fez alguma coisa. E o cara que nasce pobre é porque o cara que veio antes dele, que levou ele ali naquela situação. Sim. Então, a gente tem umas paradas que a gente carrega e não tem como descarregar. Sim. A gente consegue criar consciência, porque tem aquele lance, né? Tem coisas que você não é consciente de que você é incompetente. Aí tem quando você cria consciência da sua incompetência, e aí quando você começa a trabalhar, aí você vira um competente consciente também. E aí depois, por último, você vira o competente inconsciente. Porque de tanto você fazer aquela parada, você já ficou craque. Entra no automático.
Então, cabe a gente refletir sobre a parada que tá acontecendo. A Terra é plana? Vacina tem chip? Vou virar um jacaré? Lula 2022? Bolsonaro 2022? Tipo, a gente tem que se questionar. Sim. Terra é plana? Não sei o que e tal. Tá, mas que mais? Que mais? Que mais? E aí é onde entra o só sei que nada sei. Porque qual que eu acho que é a frustração da galera? Quando você começa a ler uma parada, é igual que eu comecei a te perguntando lá no começo. Você lê o livro e aí você foi procurar em outro negócio? Uhum. Mas aí eu tenho certeza que se você foi procurar em outro negócio... Te gerou outra dúvida vai que ter você foi outra buscar coisa. em outro lugar. E se você... E quanto mais você faz... Você nunca vai terminar o livro da Sofia? Porque cada hora que você pula aqui, você não termina o dia antes. Mas é esse o princípio da filosofia. Você nunca vai chegar numa verdade absoluta. É. Você nunca vai chegar numa verdade irredutível, sabe? Só que aquela o que dúvida acontece? irrefutável. Só que aí vai ter uma galera que vai se perguntar, aí ele vai, tá bom, vou procurar aqui. Nossa, mas eu já tô no segundo? Ah, não, foda-se, vou ler o livro da Sofia. Não vou ficar pesquisando não, senão fudeu. Aí ele leu lá o livro da Sofia. Já sei de tudo. Eu li o livro da Sofia. Cara, essa é a pergunta o maior que você ignorância. quiser, tá ligado? É a maior ignorância do ser humano. Só que quanto mais você procura, aí sabe o que você... Aí tem uma coisa que eu achei até engraçado uma vez, alguém falou. Meu, tem um monte de gente inteligente achando que é burro. E um monte de gente burra achando que é muito inteligente. E aí você vai trocar ideia com o cara burro, Sim. com o cara inteligente e fala, mas você é muito inteligente, Fernanda. Ah, mano, não sei, velho. Você que tá falando. Já Sim. aconteceu isso comigo. Alguém Sim. fala, nossa, Fê, assim, deixando a modéstia totalmente de lado. Eu sou um burrão, tá ligado? Mas tem gente que fala, mano, você é inteligente. Fala, mano, eu não sou, velho. Não sou. Mas tem gente que eu vejo que... Ai, Porra. Sim. Tá ligado? Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? É autoconhecimento. Meu, eu sou limitado nisso, então eu vou pesquisar ou vou assumir que eu sou limitado. Entrando totalmente no princípio de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Só sei que nada O que você sabe? Cara, ó, não sei de nada, velho. Sim, Me fala o que você sabe e deixa eu aprender com você. Exatamente. É justamente a necessidade que o ser humano tem que ter de se autoconhecer, sabe? E eu acho que esse é o princípio de tudo, é o princípio de todas as coisas. Primeiramente, é uma puta tarefa difícil pra caramba, gente, se conhecer. A gente pode passar a vida inteira ali tentando, né, entender o nosso próprio eu, e a gente sempre vai descobrir alguma coisa. Sim. Com a gente mesmo. Sim. Sabe? Mas pelo menos essa iniciativa de você... Essa consciência, né? É mais essa consciência mesmo. Essa consciência de que você tem que se conhecer, pra reconhecer o mundo, conhecer outras pessoas e enfim... É extremamente importante, né? Ter a consciência. O que eu acho legal... O que eu acho legal é quando você participa de... Vamos chamar tribos. Quando você tá numa tribo, você convive aqui um tempinho, aí você vai pra outra tribo, aí você convive... Sem julgamento, tá ligado? Sem julgamento. Eu julgo pra caralho. É um defeito. Todo mundo julga. Todo mundo julga. A partir do momento que você tomou um negócio... E, por outro lado, a gente tem medo de ser julgado. Mas isso, Fê, esse lance de medo de ser julgado é assim. Eu criei uma teoria. Que o seu medo de ser julgado é proporcional ao quanto você julga. Então, assim, uma pessoa que julga pra caralho... Ela vai ter muito mais medo de ser julgada. Ela tem muito medo de ser julgada. Então, pega uma pessoa que julga pra caralho e fala pra ela assim, vamos gravar um podcast? Ela vai falar assim, nossa, mas... Nossa, não, eu tenho vergonha, eu tenho medo, não. Vai inventar um monte de desculpa, porque ela tem medo que alguém vai julgar ela. Porque ela já viu o Felipe fazendo um podcast e falou, nossa, ele lá na garagem da casa dele, ó, fazendo um negócio e tal. Te julgou. 30 anos achando que pode fazer vídeo, não sei o que e tal. Sim. E aí você chega nessa pessoa... Te julgou, e no fim, ela tem medo de estar na mesma situação. Pra não ser julgada. Exatamente. Então, faz esse teste. Sei lá, qualquer coisa. Essa pessoa... Agora, uma pessoa que, por mais que ela não tenha te julgado, ela pode ter vergonha, ela pode ter receio, mas às vezes ela se dispõe. Ela fala, pô, Fê, eu não sei, mas vamos lá. Mas vamos lá. Eu tenho vergonha, eu tenho receio, mas estou aqui. Mas vamos lá. E tem um monte de gente que tem vontade. Tem muita gente que tem vontade, mas tem vergonha. E nem julga, tá ligado? Mas não faz porque tá travado. Mas essa pessoa, ela tem mais propensão de fazer
do que a outra que julga. Porque ela já vai fazer pensando, puta, o que vão pensar de mim? Agora a pessoa que não julga fala, meu, foda-se o que o outro tá pensando. Só que eu acho que independente de julgar ou de não julgar, tem o lance do medo de ser julgado. Eu posso... Porque assim, o que eu vejo, as pessoas... Tipo, nossa, que super tem vergonha, são super tímidas e não sei o quê. Por que da timidez? Justamente pelo medo do que o outro vai achar. Por que eu me privo de fazer alguma coisa pela timidez? Porque eu tenho medo de ser julgada. Porque eu tenho medo de não agradar, sabe? E aí, por conta desse medo de não agradar, pelo medo de receber críticas negativas e de receber algum tipo de julgamento, eu acabo não fazendo. Então, mas você já parou pra pensar? Não necessariamente eu sou uma pessoa que julga muito, ou quanto mais eu julgo, mais medo eu tenho. Não, eu entendi. Mas é simplesmente o medo de não ser aceito. Mas a pessoa que tem medo de não ser aceito, você vai ver, ela vai fazer uma vez, ninguém vai falar, ele fala, ninguém falou nada. Aí ele vai fazer a segunda vez. Sim, pode fala, ser nossa, que ninguém falou essa nada. pessoa se encoraje. Aí ele vai fazer a segunda, terceira, quarta. Porque o nosso medo, uma vez eu li um negócio, ou eu criei, não sei, o seu 90% dos seus problemas que você tem agora nunca vão existir. Assim, 90% dos problemas que você acha que você vai ter não vão existir. Tanto que assim, quantas vezes você fala, nossa, eu vou viajar, esqueci o protetor solar, fudeu. Fudeu nada, velho. Você voltou na outra semana e aí, Fê, estragou essa viagem porque você esqueceu. Nossa, nem lembrei que eu não levei o protetor. Então, o seu problema... A gente cria muito mais problemas do que a situação real realmente apresenta, né? Exatamente. Então, o cara que tem medo, eu até deixo isso daqui de conselho, meu, vai lá, faz um, faz dois. E se alguém te criticar de volta, aí você presta atenção nessa pessoa. Eu vou dar um exemplo, uma menina lá no Insta. Eu postei uma frase que era mais ou menos assim, ninguém se importa com você, então vai lá e faz assim mesmo. É verdade, cara. Sim. Mas assim, eu não tô falando que todo mundo te menospreza porque se importa com você. Meu, eu tô trabalhando, eu tô estudando, eu tenho prova, eu tenho que fazer comida, eu tenho que comprar leite pro meu filho, briguei com a minha namorada, meu namorado me traiu, peguei alguma coisa com alguém. A Fernanda tá gravando um podcast. Nossa, que legal. Deixa eu voltar a trabalhar aqui porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. Sim. Então assim... A gente tá focado nos nossos problemas cotidianos. A gente tá muito ocupado tendo a nossa própria vida pra ter que se preocupar com o que o outro tá fazendo. Porque exatamente. E aí eu escrevi esse texto lá e uma menina veio lá escrever e falou, outro texto clichê, e eu tava com uma foto da academia, né? Outro texto clichê de alguém que de um hétero top. Foi tipo isso. Aí eu falei, não, mas você tá pondo em prática isso? Se é clichê, você já ouviu mais de uma vez, mas você tá colocando em prática? Ela falou, tô colocando em prática. Não, legal, então você entendeu a mensagem. Agora fica a mensagem pra quem não entendeu ainda. E aí, tipo, ela veio pra me detonar, tá ligado? Só que, meu, aí você para e você fala assim, meu, por que essa pessoa tá falando isso pra mim? O que ela tem? Fê, eu tenho conta pra pagar, eu tenho coisa pra fazer, eu tenho um monte de responsabilidade, eu vou deixar de fazer o que eu gosto de fazer por causa de um comentário? Então não vive, porque toda hora vai ter alguém querendo te deixar pra trás. Não vive. Se tranca, fecha a porta, desconecta o Wi-Fi também, porque... Pô, a internet é o lugar onde onde a gente mais recebe críticas, né? E o resto, meu, e faz, cara. Quem vai gostar? Tem um monte de gente achando que Terra é plana. Mas é como você tava falando há um tempinho atrás, assim, lá no início, onde você começou a concluir esse raciocínio até chegar aqui. De que mesmo, sei lá, todo mundo tem aquilo que compra, né? Então, a gente tem... Até porque o ser humano tem a necessidade de viver em conjunto, de viver em grupo. O ser humano é um animal que precisa conviver em sociedade. E dentro de uma sociedade, a gente segue padrões. Dentro de uma sociedade, a gente tem princípios. Ainda que dentro de uma sociedade a gente tenha essas questões da ética, da moral e que a gente siga padrões, ainda assim, cada pessoa vive dentro de um subgrupo. Então, como você estava dizendo lá no início, mesmo o cara ateu, que é uma pessoa, tende a ser um cara mais cético, ainda assim ele compra alguma ideia, que é o que você estava falando. Mas esse cara, ele convive em subgrupos, assim como todos nós convivemos em subgrupos de acordo com aquilo que a gente acredita, que a gente gosta, sabe? Então... Mas por que eu comecei a falar disso mesmo? Nossas bolhas, você tava falando alguma coisa de ética. Não, foi antes. E aí você ia concluir sobre o que eu comecei a falar lá atrás. Não, tudo bem. O que você começou a falar lá atrás. Vamos pro próximo tópico. A gente parou. Tá, a gente saiu... me perdi. Então vamos lá. A gente teve... o Platão, a gente teve o Aristóteles. Sim. E aí, depois do Aristóteles... Tá, o que aconteceu?
Em Aristóteles, a gente para do período socrático e aí a gente passa a entrar no período da filosofia medieval, Tá. que historicamente foi um período que a Igreja Católica estava em ascensão no poder. E aí, como eu falei, no período pré-socrático a gente tinha a questão da geocentria, do estudo dos fenômenos da natureza como centro ali de todas as questões. Tá, então peraí. Geocentria é quando a gente No considera... geocentrismo, né? Era a Terra como centro do universo. Então, peraí. Primeiro a gente teve a mitologia, que era o fogo, a guerra é o Ares, trovão é Thor, Zeus é isso, Afrodite é aquilo. Aí a gente saiu dali, a gente Os veio... primeiros pensamentos filosóficos, a gente passou a querer entender os fenômenos naturais. Certo. Aí a Colocando gente chegou... a Terra como centro de todo o pensamento filosófico, né? Perfeito, perfeito. Aí a gente entra no período socrático, que coloca o quê? O homem O como centro de centro do pensamento filosófico, como centro de todas as questões. Será que as ações humanas, o entendimento do próprio ser, e enfim. Então, assim, a igreja... Aí depois a gente vai entrar na igreja agora. Isso, aí a gente entra o quê? No período ali da Europa medieval, onde o Deus é centro de tudo. onde o cristianismo começa a imperar e a gente tem as teorias teocêntricas, né? A gente coloca Deus como centro de todas as questões, Perfeito. Deus como centro do universo, e ainda nesse período, os astrônomos, né, dessa época, eles colocavam que a Terra era o centro do... Deus estava acima de tudo, mas a Terra era O centro do universo. o centro de estudo. Então, o que se acreditava? Acreditava-se que todo o cosmo, tudo que tem no universo, Isso era assim, um todo o cosmo, eu sistema acho. solar... Não devia ter cosmo nessa época, eu acho. Então, ainda já tinha aí uns estudos É, acerca do que tinha para Júpiter. fora, do que tinha afora, né? Talvez não se conhecesse Júpiter como Júpiter, Marte, enfim, mas sempre soubemos que existia o Sol. Então, a gente tinha essas questões de o que é isso? Por que em certa hora do dia o Sol tá aqui, em certa hora do dia o Sol tá ali e à noite não tem Sol? Assim, sempre teve o levantamento dessas questões, né? Então, nessa época onde Deus era o centro e ainda tinha o estudo da Terra, acreditava-se que todos os astros giravam em torno da Terra. A Terra era o centro e tudo que havia em volta estava ali orbitando a Terra. E não que a Terra faz parte de um sistema solar, como se descobre posteriormente, né? Nesse período veio... Quem foi o primeiro cara? Acho que foi Copérnico. Copérnico com a teoria heliocêntrica, de que, na verdade, não eram os astros que estavam orbitando a Terra. Ele vem com a teoria heliocêntrica, né? Então, que o Sol é o centro de tudo e a Terra orbita o Sol. Não só a Terra, como todos os outros planetas. E o que hoje a gente sabe que é o correto. Só que, para aquela época, você não podia discordar da Igreja Católica e qualquer pensamento que fosse contrário ao que a Igreja decretasse tinha que ser queimado. Tanto que os pensadores dessa época eram considerados hereges e eram exilados. Todos os escritos de Copérnico tiveram que ser queimados. Ele foi completamente proibido de disseminar as suas ideias, de disseminar aquilo que ele tinha descoberto. Para você ver como o medo aflora de maneiras diferentes. Então a igreja, ela tomava essa posição por causa do medo Que ela tinha de ser perder contrariada. o poder que ela tinha. De perder o poder, exatamente. Então o medo é a base de tudo. O medo é a base de tudo. Pra violência, pra tudo, pra tudo. O cara que é agressivo com a mulher, ele tem medo de ser inferiorizado. Tanto que existem lugares, né, mais no Nordeste, onde tem um IDH menor, onde se você chamar o cara de, sei lá, viado ou bicha, ele é capaz de Ele vai te matar dar uma alguém facada. por causa do medo da masculinidade dele ser colocado em xeque. Sim, exatamente. Então tudo é um medo, tudo Sim. é um medo. E é como eu tava falando no início, o medo não necessariamente ele só é ruim. Sim, ele te impede. O medo, ele é um impeditivo, porque assim, quando você se livra das garras do medo, cara, você se liberta. Sim, você não fica estagnado. Sim, eu acho Te que liberta o da medo... estagnação, sim, será que é isso? Te liberta. Mas, por outro lado, o medo é algo completamente necessário, porque ele também te priva de Morrer. muitas coisas, sabe?
Então eu acho que o medo, ele é um limiar que a gente precisa entender até onde ele te faz bem e até onde ele te faz mal. Mas enfim, voltando ali no Copérnico. No período da igreja. Da história medieval. Sim, então a gente tinha ali o superimperialismo da igreja do cristianismo, né? E os pensadores da época, eles eram exilados, eles eram perseguidos. Queimados em fogueiras. Isso eu acho que foi mais as mulheres que eram consideradas como bruxas. Eu acho que né? todo mundo que ia contra a igreja eram queimados também. Eu acho que sofria alguma consequência, sabe? Eu acho que as mulheres é o que a gente tem estudado por causa da Joana d'Arc, por causa de alguns fins assim. Mas eu não acho que aquela lei era só pra mulher, eu acho que era pra qualquer um que pisasse na bola. Sim, é que o que marcou foram as mulheres. Sim. Mas qualquer um que pisasse na bola ali... Sofria uma consequência, sim, isso era um fato, realmente. E tudo bem, depois passaram-se alguns anos, passou um tempo, e aí a gente passa a entrar no... Moderno ou não? No renascentismo, na fase do iluminismo, onde o pensamento ficou mais crítico. E aí a gente começa a seguir uma linha do ceticismo, né? Que é ali onde o homem é o centro de tudo. Mas isso daí foi junto, será, com a Revolução Protestante? Reforma Protestante. Isso aconteceu junto com a Reforma Protestante ou foi em tempos diferentes? Não sei te dizer exatamente. Seria interessante entender. Eu também não sei. Foi a Reforma Protestante. Porque dali disseminaram outras coisas, Sim. né? Eu acho que dali veio o protestante e veio o iluminismo. Não lembro, historicamente eu não lembro exatamente. Mas enfim, aí a gente entra nessa fase do renascentismo, do iluminismo. E eita, preula, minha unha quebrou. Caraca, quebrou hard. Enfim... Tá, e aí a gente... É quando passa a ter os grandes nomes da astronomia. Então, quando o primeiro cara, o pai da astronomia foi o Copérnico, né? Quando ele faz essa afirmação de que, na verdade, a Terra orbita em torno do Sol, ele vem com essa teoria heliocêntrica de que o Sol... Ele falou que a Terra era redonda ou não? É o centro de tudo. Eu acho que foi. Porque teve um cara que falou que a Terra era redonda e a galera ameaçou matar ele... Não foi. Esse é Copérnico, foi aquele cara que inventou o telescópio. Caraca, esqueci o nome dele. Tá. Galileu. Ele ficou preso até. Sim, justamente por quê? Porque ele foi contrário àquilo que era imposto pelo cristianismo. E aí ele foi perseguido pelo cristianismo. Ele precisou negar. Sim. Ele precisou falar. E aí depois, no final da vida dele, a igreja voltou atrás... E falou, não, a Terra é redonda. Então, ele foi perseguido por disseminar algo que ia contrário às ideias do cristianismo. Porque até então, para o cristianismo, a Terra era o centro de tudo, quando veio lá. E o Galileu, ele seguiu justamente os estudos feitos por Copérnico, né? Que deixava claro ali a teoria heliocêntrica. E aí, com a invenção do telescópio... Nossa, assim, eu fico pensando no quão foda era a mente desse cara pra, sem recurso nenhum, ele conseguir inventar algo que visse muito além do que os olhos poderiam ver, sabe? É foda, Nossa, assim, é surreal. Mas enfim, continuando... Ele foi proibido também, como Copérnico, de disseminar suas ideias, de disseminar suas descobertas. Seus livros provavelmente devem ter sido queimados. E ele teve toda essa perseguição, teve que negar. Depois, no final da sua vida, ele voltou atrás e tal. Mas foi justamente por conta do Galileu Galilei, dessa invenção revolucionária do telescópio, que hoje em dia a gente consegue concluir que sim, a Terra é redonda, que a gente orbita em torno do Sol e que o universo é cheio de galáxias, planetas, estrelas, sóis, luas e por aí vai, né? Buracos negros e, enfim, uma infinidade de coisas. E depois disso a gente começa a entrar numa parte mais moderna, né? Da história e, enfim, que vem com Isaac Newton. Faz outra descoberta revolucionária também da gravidade, né? Da descoberta da gravidade. E coloca em questão tudo que era acreditado, tudo que era disseminado pelo catolicismo. Aliás, pelo cristianismo, né? Da época. É Newton ou é o... Qual que é a cara do velhinho doido lá? Einstein. Einstein veio muito depois. Com a teoria da relatividade. Einstein foi a teoria da relatividade. Em 1900 e taranã. Newton acho que foi em 1800 ou até antes, 1700 e alguma coisa.
A história do Einstein é legal. Ele veio fugido na Segunda Guerra. Eu tava vendo um documentário uma vez. Se eu não me engano, ele é judeu-alemão. Se eu não me engano. E aí ele queria estudar, a galera não deixava ele estudar. Puta história foda, da hora. Eu vi um documentário no YouTube dele, muito interessante mesmo. Então, e aí Newton foi quem revolucionou a ciência moderna. Aliás, a ciência, né, moderna, assim. Sim. Passa a... Ele foi o pai da ciência. Da ciência moderna. Ele deve ter sido o divisor, né? Foi o divisor de águas. Para esse período aí, iluminismo, acredito, né? Renascentismo, iluminismo, alguma coisa assim. Foi até um pouquinho depois, né? Mas foi ali o divisor de águas pra gente entrar na ciência moderna que E que horas que será que a gente... Porque ó, a gente já tá em outro momento, se você parar pra pensar. Sim. 2000 pra cá já teve a revolução. Quem estudar daqui 100 anos vai ver a revolução, talvez chame a revolução da internet. Eu não sei. Porque assim como a gente teve a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, Revolução Protestante... Todas essas paradas aí, acredito que o ano de 2000 vai marcar. E a tendência, no meu ponto de vista, é cada vez os tempos ficarem mais curtos, né? Entre uma revolução e outra. Porque há 10 anos atrás não tinha... Só tinha SMS. Você quis dizer que assim, a tecnologia WhatsApp. Tá correndo muito mais rápido, né? De forma muito mais... Se antes a gente demorou lá milhares de anos, que nem você começou falando, pra chegar até aqui... Agora as coisas vão acontecer. A gente nem tá vendo o que tá acontecendo. Porque vai ter a revolução do Orkut. Primeiro foi o Orkut. Aí veio o Face. Aí veio o Insta. Aí chegou aquele amarelinho lá. Quem? O Snapchat? E o Insta já chutou ele pra longe. Pum, sai daqui. Só que o TikTok, o Insta não conseguiu tirar. E, a tendência é cada vez ao infinito e além. A Amazon já tá mandando foguete. Você comprou um PDF na Amazon... E ao mesmo tempo o cara tá mandando foguete pro espaço. É loucura pensar nisso, né? Mas, cara, é uma coisa que me atrai demais, assim. Essa coisa de pensar, como tudo começou pra chegar até aqui, sabe? Seria pro espaço? Com certeza. Assim, não posso dizer com certeza, porque, cara, é muito tempo de viagem. É muito tempo. É muito tempo. Não, tudo bem, pra você sair da Terra. Mas eu digo, por exemplo, uma viagem pra você chegar em Marte. Vai demorar. Demora muito. Não, eu acho que vai chegar uma hora que vai ter, sei lá, 6 meses ida, 6 meses volta. Eu acho que vai chegar um momento que vai ter. Eu não sei exatamente quanto tempo, mas acho que são anos. Então eu não sei se eu teria esse psicológico pra ficar tanto tempo assim dentro de uma nave espacial até chegar em algum lugar. Sabe? Mas que é algo que eu com certeza gostaria de ver a Terra de fora, porra. É que eu acho que quando virar turismo vai ter um hotel lá. Talvez. Você vai chegar lá, vai ter um spa. Quem sabe daqui 300 anos, ou até mais, ou menos. Quem sabe? Menos. Não sei se tão menos assim. Ô Fê, pra gente concluir, você tá tendo esses insights de filosofia. O que você acha legal nesses insights? O que você acha importante? Qual que é a mensagem, assim, qual que é a conclusão que a gente tira desse aprendizado de filosofia, de astronomia, de autoconhecimento também, né? Porque a gente falou de um monte de coisa, mas no final de tudo, é um espelho pra dentro, eu acredito, né? Tudo isso que a gente falou. Pra mim, tudo isso se baseia e consiste no pensamento crítico. Simplesmente, eu posso resumir tudo como pensamento crítico. Você não aceitar qualquer coisa que lhe é imposto, sabe? Você justamente ter aquilo que eu tava falando antes, que foi dito no livro, a capacidade de se impressionar e de se questionar. Tá bom, você tá me falando isso, mas não acreditar sem se questionar, sem duvidar de tudo aquilo de qualquer coisa que alguém te fala, sabe? Eu acho que a questão do pensamento crítico é primordial para a evolução não só do eu, como de tudo. Então você acha que uma pessoa que tá numa condição... Do mundo, da vida, de tudo. Então você acha que uma pessoa que tá numa condição e ela quer melhorar, a resposta é se questionar. Sim. E aí ela vai melhorar do relacionamento abusivo, ela vai melhorar do trabalho abusivo, porque relacionamento abusivo não é só um cônjuge, não é só um parceiro,
é também uma relação de trabalho. Com certeza. É uma relação até de pai e filho, né? Também, familiar. Total. Às vezes de sobrinho e tio. Então eu acho que se questionar vai te fazer evoluir. Por que eu tô passando por isso? Por que eu tô aceitando passar por essa situação se eu sei que não tá fazendo bem pra mim? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer pra mudar? O que eu posso fazer pra mudar, sabe? Sair de casa é uma boa, você acha? Se questionar é o princípio de todas as coisas. Questionar, se entender. Se questionar. Sem esconder, né? Porque às vezes a gente sabe a resposta, mas a gente quer maquiar. Quer fazer uma maquiagem, quer se mascarar. Justamente por conta da zona de conforto, que a gente tem medo de sair. Ou o medo de se identificar como aquilo que você não quer aceitar que você é. Também. Será que você entendeu? Por exemplo, aquela pessoa que se põe numa posição onde o namorado acaba abusando dela, ela sabe a resposta, mas ela não quer enxergar, porque ela tem medo da resposta que ela vai encontrar, talvez. Mas enquanto você não souber ponderar o medo, você não vai seguir o caminho da liberdade. O que você acha? Fechou? Fechou. Durmam com essa. Valeu, Pedro. Volto sempre. Obrigada, viu? Tamo junto. Valeu. É nóis. Valeu, fechou.